Maybe I don't treat you quite as good and over. Little change, I really suit and down. I just never take a time. You're always on my mind. You're always on my mind. Baby, I don't treat you quite as good and over. Little change, I really suit and down. Bom dia! 22 de setembro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins. Esse, o 76º vídeo. 76 vídeos até agora. Estamos analisando por completo este maravilhoso livro. Começamos, obviamente, estudando tudo o que está na capa, na contracapa, entramos no livro e estamos ainda no prefácio. O livro possui 10 capítulos. Não chegamos ainda sequer ao primeiro capítulo. Estamos, repito, ainda no prefácio. E nas últimas páginas do prefácio, páginas 30 e página 31. Nas duas páginas, o Richard Dawkins faz vários agradecimentos a muitas pessoas que o ajudaram na elaboração do livro, entendeu? Ele faz vários agradecimentos. Só que na página 30, ele escreve sobre o documentário que ele fez para uma televisão britânica. E ele fez esse documentário e ele apresenta o documentário maravilhoso que está à disposição de qualquer pessoa no YouTube. Você olha para baixo aqui e você vê aí o link com o título Documentário de Richard Dawkins. Clique no link e você será remetido diretamente para o documentário, com duração de 90 minutos. Então, como ele diz que o que está no livro, muita coisa que está no livro, também está no documentário, e que muita coisa que está no documentário também está no livro, Deus, um delírio, então, já que ele menciona isso aí, eu estou aqui analisando os principais trechos do documentário dele, entendeu? Então, estou analisando aqui e vamos ver mais um vídeo aqui, certinho? Sobre o documentário do Dawkins. Então, vamos lá. Muito bem, temos aí Richard Dawkins. Vamos começar aqui, sempre à esquerda acima, na letra A. Aí o documentário. Em inglês, What of a Will? Está perguntando, uma interrogação. What of a Will? E para o português aí, raiz de todo mal? Será que a religião é a raiz de todo mal, de todos os males? O Richard Dawkins foi contra o título aí, entendeu? Para ele diz no livro Deus, um delírio, ele diz que a religião não é a raiz de todos os males, entendeu? Ele diz que não existe nada no planeta Terra que seja a raiz de todos os males. Corretíssimo, o Dawkins. Muito bem, esse documentário aí foi lançado em janeiro de 2006, na mesma época em que foi lançado o livro Deus, um delírio. Ele fez o documentário, o Dawkins, o texto é dele, e ele apresenta o documentário, ele é o narrador. Ele vai a vários lugares, na França, vai a Jerusalém, e ali ele mostra a religiosidade do povo. Esse documentário está à disposição aí no YouTube, com 90 minutos. Então vamos aqui trazer mais um trecho importante do documentário. Veja a letra B de bola. Então vamos lá. A partir do momento de 32 minutos e 44 segundos, procure lá o documentário.
e começa a partir de 32 minutos e 44 segundos, como está aí na letra B. É um trecho aí dito pelo Dawkins, e vamos analisar isso aí. Então ele diz assim: apesar dos conflitos, os turistas lotam Jerusalém atrás dos lugares que cada religião os ensinou a reverenciar na infância. A Via Dolorosa, onde Jesus teria sido surrado nas últimas horas de sua vida, ou a cúpula da rocha muçulmana, ou o Muro das Lamentações, a ruína mais sagrada do judaísmo e do mundo. Muito bem, o mestre Richard Dawkins está dizendo aí, logo no início, que existem muitos conflitos ali em Jerusalém. Entendeu? Existem muitos conflitos em Jerusalém. E a gente nem precisa ir lá para ter essa certeza. A gente vê violência lá em Jerusalém. A gente vê na televisão aí quase todos os dias, não é? Então existem conflitos ali, diz aí o Dawkins, que apesar desses conflitos, os turistas de vários países não deixam de visitar Jerusalém e o turismo religioso, entendeu? O que ele diz aí é a mais pura verdade, que apesar dos conflitos lá em Jerusalém, pessoas religiosas das 3 religiões vão lá visitando aí Israel, entendeu? E ele diz que essas pessoas visitam, claro, visitam os templos aí de sua religião. Os cristãos vão a Jerusalém e procuram ali templos cristãos. Os adeptos do islamismo procuram ali não templos cristãos, mas templos da religião islamismo. A mesma coisa os judeus. Os judeus vão lá e visitam os locais sagrados do judaísmo. Eles não querem saber dos lugares aí do cristianismo e nem do islamismo. Então, como diz o Dawkins em sua inteligência brilhante, ele diz que turistas religiosos vão a Jerusalém, apesar dos conflitos, e visitam templos de sua religião, que foi passada durante a infância. Porque os pais, logo no início, passam sua religião para os filhos. Beleza aí o Dawkins. E ele fala aí em 3 lugares, não é? A Via Dolorosa, a cúpula da rocha muçulmana e o Muro das Lamentações. Então veja abaixo à esquerda aí. Eu coloquei para que você entenda. Os lugares sagrados em Jerusalém. Ali, gente, em Jerusalém, você tem ali 3 grandes religiões monoteístas em destaque ali. E cada uma dessas com seus templos sagrados. Entendeu? Então, na chave aí, existe a Via Dolorosa, que isso aí é templo para os cristãos, cristianismo. Veja aí no quadro. Existe a cúpula da rocha, aí um templo da religião islamismo. Olha aí. E existe o Muro das Lamentações, não é? Que é o templo aí do judaísmo, dos judeus. Então você vê aí 3 lugares e cada lugar de uma religião. 3 religiões monoteístas, as maiores: cristianismo, islamismo e judaísmo. Até aí tudo bem, gente? Entendendo direitinho? Beleza, beleza. Você é uma pessoa inteligente. Acredite nisso. Muito bem. Agora vejamos aí no centro, na letra C de casa. Lá no documentário, o Richard Dawkins aparece lá caminhando pelas ruas de Jerusalém e entrevistando pessoas. Então veja aí no centro a letra C de casa. O Richard Dawkins caminha pela Via Dolorosa, uma via que é uma rua, entendeu? Via Dolorosa, o nome, Via Dolorosa, lá em Jerusalém, na parte velha. É uma rua que começa ali, veja aí no quadro, no centro, começa no Portão do Leão, e aí vai caminhando, e no finalzinho, a igreja cristã do Santo Sepulcro.
Igreja do Santo Sepulcro. Então veja aí, o Dawkins aparece lá, caminhando pela rua e chegando à Igreja do Santo Sepulcro. E na igreja ali cristã, ele é acompanhado por um guia. Então veja aí abaixo, no centro, um homem lá, o guia, você vê aí no documentário, um homem, o guia, né? Ele diz ao Dawkins que na Igreja do Santo Sepulcro, que Jesus foi sepultado ali e depois ressuscitado lá, na Igreja do Santo Sepulcro. Tudo isso é ilusão cristã. Jesus nunca foi sepultado ali e muito menos ressuscitado. Mas isso é tradição. É tradição. As pessoas vão lá, as pessoas cristãs, e procuram ali a Igreja do Santo Sepulcro. E as pessoas choram ali, pensando realmente que Jesus foi sepultado ali, onde é a Igreja do Santo Sepulcro hoje, que Jesus também ressuscitou. Tudo isso é ilusão cristã. É tradição, isso não é real, entendeu? Não é real. Muito bem, então você vê no documentário que o Dawkins está ali com o guia ao lado dele. E aí veja no centro, o Richard Dawkins pergunta assim para o guia, porque o Richard Dawkins é um cientista. O cientista trabalha com provas, no mínimo com evidências, não é? Então o Dawkins pergunta assim ao guia: como sabemos? Há provas, ou seja, existem provas de que tenha sido aqui? Então o Dawkins está perguntando ao guia se existem provas de que Jesus foi sepultado e ressuscitado ali, naquele lugar, onde hoje é a igreja. Então o Dawkins perguntou isso ao guia, e o guia foi honesto. O guia foi honesto, parabéns ao guia. Veja a resposta do guia aí no centro. Ele disse assim para o Dawkins: isso passou de pessoa para pessoa. É tradição. Tradição passada de uma geração a outra. É isso aí. O guia, parabéns, ele disse que aquele lugar ali é sagrado para os cristãos porque é uma tradição dos cristãos, que foi passando de pessoa para pessoa, de geração para outra. Então ele não disse ao Dawkins que Jesus realmente está sepultado ali, foi sepultado ali e ressuscitou, e que existem provas disso. Ele não disse isso ao Dawkins, porque isso não é verdade. Entendeu? Isso é tradição. Os cristãos entenderam isso aí. Não tem nada a ver. Entendeu? Então, o guia, ele foi honesto com o Richard Dawkins. Muito bem. Veja isso lá no documentário. Veja lá os dois conversando. Muito bem? Beleza. Veja a letra D de dado. Aí abaixo no centro. Eu vou dizer uma coisa aqui. Quero que você grave aí no seu celular. Entendeu? Grave aí no seu celular e fica ouvindo direto o dia todo. Eu vou dizer a coisa. Jamais alguém ressuscitou. Grave isso aí. Jamais alguém ressuscitou no planeta Terra. Jamais alguém ressuscitou no planeta Terra. Entendeu? Grave bem isso aí e fique ouvindo durante 24 horas para você gravar. Quando você pega um texto, qualquer texto, e ali no texto está dito que alguém ressuscitou, esse texto, ele pode ser um livro de terror, ele pode ser um filme de Hollywood, o Conde Drácula, que ressuscita, ou ele pode ser um livro religioso, entendeu? Então, quando você vier a ler algum texto em que uma pessoa ressuscitou, aquele texto ali ou é religioso, ou é de um livro de terror, ou é de um filme de Hollywood, entendeu? Não é um texto real, porque no planeta Terra ninguém ressuscitou. Morte cerebral, morreu, acabou-se. Sepultado, acabou-se. Não ressuscita. Gravou isso aí, gente? Então, grave bem. Ressurreição você só vê em livros religiosos, em livros de terror e em filmes de Hollywood.
Na Bíblia, a Bíblia é um livro marcantemente religioso. Então, em toda a Bíblia, você vê ressurreição, porque isso fazia parte da literatura religiosa, criar ressurreição. E a Bíblia é lotada de ressurreição. Entendeu? Agora vamos explicar isso na Bíblia, para que você entenda. Veja a letra E, à direita acima. Coloquei o título aí, Ressurreição na Bíblia. A Bíblia cristã, veja bem, é formada por dois grandes livros. Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento, que é texto cristão. Entendeu? Então, quando você pega a Bíblia cristã, os livros que estão no Velho Testamento não são textos cristãos. Só existe cristianismo na Bíblia cristã no Novo Testamento. Entendeu? No Novo Testamento. E quais foram os livros que foram escritos antes? Quais foram? Os livros que estão no Velho Testamento. A distância ali para o Novo é de 1000 anos, 10 séculos. Então, quando os textos que estão no Velho Testamento foram escritos, não havia um cristão na face da terra, nem em Sobral, no Ceará, onde eu moro, ou onde eu nasci, entendeu? Então, quando os livros do Velho Testamento foram escritos, não havia um cristão na face da terra. Aí, quando os cristãos apareceram no Novo Testamento, eles foram buscar a ressurreição para Jesus lá também no Velho Testamento. Já havia ressurreição no Velho Testamento, porque ressurreição, repito, fazia parte da literatura hebraica. Eles criavam essas histórias de ressurreição. E aí os cristãos foram buscar lá para Jesus, entendeu? Então vamos aí mostrar alguns exemplos de ressurreição no Velho Testamento. Muito antes de qualquer texto cristão. Então aí vamos lá. No livro 1 Reis, que está no Velho Testamento, capítulo 17, versículos 8 a 24, diz assim: Elias, veja aí, Elias, um hebreu, Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Olha aí. A viúva estava chorando porque o filho dela estava morto. Aí apareceu Elias, o grande Elias. Aí o Elias foi lá e ressuscitou o filho da viúva. Olha aí, como isso era comum na literatura hebraica. Ressurreição. Jesus não foi o primeiro a ser ressuscitado e nem o último, porque isso aí fazia parte da criatividade dos escritores bíblicos. Entendeu? Veja outro exemplo aí. Em 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 37. Aí, mais um caso de ressurreição na Bíblia. Mais uma criação de um escritor hebreu. Entendeu? Porque, na verdade, ninguém ressuscita. Mas isso aí faz parte da literatura. Na literatura é possível, porque isso depende da criatividade do escritor. Entendeu? Então veja aí, no 2 Reis 4, de 8 a 37, o Eliseu, veja aí, o Eliseu ressuscita também o filho de uma sunamita. Entendeu? O Eliseu ressuscita o filho de uma mulher lá, de uma sunamita. Olha aí a ressurreição, como Jesus não foi o primeiro caso. Entendeu, gente? Veja aí o outro caso. 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Aí também o Eliseu de novo. Veja aí. Só que aí, veja a criatividade do escritor hebreu. Nessa passagem aí, o Eliseu, grave bem, o Eliseu havia morrido e foi sepultado lá, em um lugar, o Eliseu. Escute bem. Veja a criatividade do escritor hebreu, a fantasia dele. Aí ele escreveu o seguinte, que Eliseu foi morto e foi sepultado em um lugar. Depois de muitos anos, a carne do cadáver de Eliseu já havia sido comida totalmente pelos vermes, não é isso? Então só restavam lá
na sepultura de Eliseu os ossos de Eliseu. Escute bem, só os ossos. Muitos anos. E o que aconteceu? Num certo dia, colocaram um homem morto também, um cadáver, jogaram o cadáver na sepultura de Eliseu, onde só estavam os ossos de Eliseu. E quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, entendeu? Encostou, o pessoal jogou o cadáver, e quando o cadáver bateu nos ossos de Eliseu, o cadáver também ressuscitou. Ganhou vida o homem e saiu da sepultura. Viu aí, gente? Você pode estar rindo, não é? Mas isso aí é criatividade do escritor hebreu. Ele inventou isso aí e ele inventa o que ele quiser. Você entendeu? Mas dá para rir, não dá? Os ossos de Eliseu, veja bem, tocaram ali o cadáver e o cadáver voltou a viver. E o homem saiu correndo da sepultura, rindo. Viu aí? Tudo isso é possível porque é literatura. No mundo da literatura, o escritor faz tudo isso. Nos livros de Machado de Assis, escritores, também você encontra isso aí. José de Alencar, porque isso é criatividade do escritor. Na verdade, ninguém no planeta Terra ressuscitou, entendeu? Mas em literatura tudo é possível. Animais irracionais falam na Bíblia. Falam também nos romances de Machado de Assis, José de Alencar e outros. Porque isso é literatura. Você cria um animal falando. Você cria uma pessoa ressuscitando, entendeu? Pois a Bíblia é isso aí. Agora vejamos o Novo Testamento abaixo. Ressurreição também. Os cristãos foram buscar a ressurreição nos textos do Velho Testamento, entendeu? E aí no Novo Testamento, a mesma coisa, várias ressurreições. Veja aí abaixo, Novo Testamento, em Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, olha aí, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, olha aí. A mulher estava chorando, a viúva, porque perdeu o filhinho. Aí Jesus foi lá e resolveu o problema, ressuscitou a criança, olha aí. Ressurreição no Novo Testamento também. E aí com Jesus. Outro exemplo aí, em Mateus, capítulo 28, versículo 6. Aí Jesus, de novo, ressuscitando pessoas. Entendeu? Aí, em Mateus 28, 6. E Jesus ressuscita mais. É porque o quadro aí é pequeno. Veja agora em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, depois da morte de Jesus. Só explicando aqui, Mateus 28, 6, Jesus ressuscitou, ou seja, Jesus aí, houve a ressurreição de Jesus. Só para deixar claro aí, entendeu? Aí em Mateus 28, 6, Jesus ressuscita, sai da sepultura lá, entendeu? Ele sai do sepulcro, Jesus ressuscitando, ó. E aí em Atos dos Apóstolos, Jesus já estava morto, já havia morrido. Então, em Atos dos Apóstolos, veja abaixo, capítulo 9, versículos 36 a 43. Aí até o Pedro, discípulo de Jesus, até o Pedro aí, que era o discípulo mais mentiroso, até o Pedro ressuscita pessoas, olha aí. Pedro ressuscitou uma jovem chamada Tabita. Olha aí. Outro exemplo, Atos aí, capítulo 20, versículos 7 a 12. O apóstolo Paulo, olha aí, o apóstolo Paulo de Tarso, depois da morte de Jesus, hein, gente? Ele também ressuscita. Aí ele ressuscitou o jovem chamado Eutico. Você entendeu? Tudo isso é criação dos escritores. Ressurreição existe em literaturas e não na vida real. Você entendeu? E para terminar aí, em Mateus capítulo 27, 5, muitos cristãos ressuscitaram em Jerusalém. Olha aí, olha a criatividade dos escritores bíblicos. E aí é o seguinte, em Mateus 27, 5, quando Jesus morreu na cruz, no momento em que Jesus morre, aí está dito lá em Mateus, que muitos cristãos que haviam morrido, que estavam nas sepulturas lá em Jerusalém,
Com a morte de Jesus, esses cristãos, cadáveres, saíram das sepulturas e ali ganharam vida e voltaram a ter uma vida normal em Jerusalém. Parece aquele filme, né? Aquele documentário maravilhoso do Michael Jackson, né? Michael Jackson, em que ele vai cantando, né? E os cadáveres vão saindo das sepulturas. É a mesma coisa aí, ó. Jesus morreu. Na hora em que ele morre, muitos cristãos lá em Jerusalém ressuscitaram e voltaram para as suas casas. Tudo isso é criatividade dos escritores. Jamais, jamais em Jerusalém alguém ressuscitou, muito menos uma coletividade. Muitos cristãos saíram das sepulturas. Nunca, nunca em Jerusalém alguém saiu da sepultura. Nunca em Sobral, no Ceará, alguém saiu da sepultura. Entendeu? Morreu, morreu para sempre. Só que ressurreição, isso é uma criatividade dos escritores. Ela existe em livros religiosos, ela existe em livros de terror e ela existe em filmes de Hollywood. Eu adorava assistir a filmes com o Conde Drácula. O Conde Drácula dormia o dia todo. À noite ele acordava, ressuscitava, para pegar as pessoas, tomar o sangue das pessoas. Viu aí? Porque isso é criatividade dos escritores. A mesma coisa na Bíblia. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro marcantemente religioso. Então, na Bíblia você vê deuses, você vê demônios na Bíblia, você vê anjos na Bíblia agindo, você vê pessoas ressuscitando na Bíblia. Tudo isso é criatividade dos escritores bíblicos. Entendeu, gente? Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.